Amém. Poder sentar, quem quiser sentar, né? Tem cadeiras pra caramba, queridos. Deus colocou algo no meu coração, abri aqui, não é aquele mapa da Gardênia, né? Ela disse que tinha bastante coisa para falar. Deus botou algo muito simples e até muito rápido, mas eu creio que o Espírito Santo vai falar ao seu coração esta noite, porque é Ele que fala, não é o pastor que fala. É a palavra dEle, que são verdades da palavra dEle que fala aos nossos corações. Então, sobre o ano da certeza. E o apóstolo Wagner estava ministrando, ele falou alguma coisa no culto da virada sobre o ano da certeza, e ele falou o primeiro ponto. E qual seria o primeiro ponto do ano da certeza? Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Não há nada que nós passamos, não há nada que aconteça que não esteja no controle de Deus. Em meio a tantas incertezas, a gente tem nesse começo do ano, né, como nós vimos, nós temos a capacidade mental de começar a analisar o ano que passou, começar a projetar algo para frente, começarmos a ver o que podemos fazer para melhorar, às vezes, nossa vida aqui na Terra, ou os planos e projetos que nós temos, e isso causa na nossa mente muitas incertezas. Não é verdade? E você fica projetando, isso causa muitas incertezas. E a gente começa a ver, Senhor, como será o dia do amanhã? A Bíblia diz que o amanhã pertence a quem? A Deus. O amanhã pertence a Deus. E é nesse ponto, queridos, que eu queria colocar. Deus, Ele é dono de tudo, sabe tudo, tudo Ele conhece. A Bíblia diz que não há o fio da nossa cabeça que caia, que Ele não saiba. Não tem como, porque Deus sabe de tudo. Então, em meio às nossas incertezas, uma certeza nós temos, que o Senhor está conosco todo o tempo. Posso ouvir um amém? Diga para o seu irmão, o Senhor está contigo todo o tempo. Isso aí, querido, aprenda, entenda, comece a proclamar, declarar que o Senhor está contigo. Às vezes nós sabemos isso, algo que nós aprendemos desde a infância, desde criança, muitos que aqui cresceram num lar cristão, e às vezes esquece que o Senhor está contigo todo o tempo. E eu queria trazer um texto, um texto bíblico, talvez depois da morte e ressurreição de Jesus, o texto de Jesus, ou os textos de Jesus, o segundo personagem que a gente mais conhece na Bíblia, um deles, né, é a história de Davi. E num advento que talvez, se perguntar a uma criança da mais tenra idade e perguntar sobre essa história, e ela vai saber, ela vai contar essa história, que é a história do momento que ele se confronta com Golias. E aí você pensa, pastor, mas eu já conheço essa história. Que verdade, que certeza essa história pode trazer ao meu coração. E Deus colocou, querido, quando eu fui convidado mais uma vez para estar aqui à frente, e levando essa palavra, Deus colocou algo no meu coração nesse ano da certeza. Entender que certeza Davi tinha quando ele viu aquele quadro. Olhar com os olhos de Davi. Normalmente a gente conta essa história, e essa história impacta a nossa mente, impacta nosso coração. Mas você já pensou em olhar com os olhos de Davi naquele momento? Que ele chega lá no arraial, vê as fileiras dos exércitos lá, vê o confronto, e o que ele sentiu no seu coração naquele momento, você chegou a entender isso? E é nesse momento, nesse passo, eu quero trazer, que você resgate isso na sua mente. Traga isso à sua mente. A gente tem que entender que, como a história conta lá em 1 Samuel 17, se irmãos quiserem abrir, deixar aberta, né, para ir acompanhando. O texto começa numa batalha do povo de Israel contra quem? Os filisteus. E dentro dessa batalha existia um homem chamado Golias. Queridos, se nós formos ver a descrição desse homem, eu não vou ler, depois vocês podem ler no começo do capítulo 17. A Bíblia descreve ele, um homem alto, forte, guerreiro desde sua mocidade, usava as armas de guerra daquela época, era revestido com todas as armas de guerra, praticamente era um homem imbatível para aquela época dentro de um exército. Ainda mais, afrontador. Você tenta imaginar
o povo de Israel naquele momento, as fileiras dos soldados de Israel lá de Saul, lá naquele momento, e sendo confrontado por aquele guerreiro, por aquele homem. E é muito interessante, querido, quando a gente vê isso, a gente entende, a gente começa a perceber isso. Eu tento imaginar os olhos de Davi mais à frente, quando ele chega no arraial. Aquele povo foi confrontado por 40 dias. Tenta imaginar 40 dias sendo confrontado, chamando alguém, ó, só quero alguém, quero um do exército de vocês que vem aqui, o Golias desafiando aquele povo, só vem aqui para combater comigo. E todos estavam com medo. Todos estavam com medo. O exército de Saul todo estava com medo dos filisteus, daquele filisteu. E você tenta imaginar, eram homens de guerra. Nossa mente, queridos, às vezes nós estamos assim também diante das incertezas da vida. Nós pintamos uma incerteza, Bruno. Aquela incerteza que parece ser o quê? Intransponível. Nós pintamos, às vezes, uma incerteza dessa. Às vezes, até vem algumas incertezas que são, pela nossa mente, parecem ser intransponível. Às vezes, você chegou aqui essa noite com alguma incerteza no seu coração, que essa eu não consigo vencer. Essa eu não consigo transpassar. Assim, queridos, e muitas dessas incertezas está no nosso campo mental, na nossa mente. Aquele exército, ele já estava convencido na sua mente que ele não conseguiria derrotar aquele homem. E nós chegamos assim às vezes, começando um ano, achando que, olhando para trás, ver que muitas coisas que nós planejamos se tornaram gigantes na nossa vida e nós não conseguimos enfrentar. E vem um novo ano. E aí, como fazer? Como projetar? Como avançar? Como vencer essa guerra? São as incertezas que vêm na nossa mente. Mas eu falei, queridos, que nós íamos olhar com os olhos de Davi essa noite. Davi, quando ele foi a mando do seu pai levar alimento para os seus irmãos, que eram homens de guerra. Os irmãos eram o quê? Homens de guerra. E Davi era o quê? Pastor de ovelhas. Era um simples pastor de ovelhas. Mas quando ele olhou aquelas fileiras, que ele, curioso, deixou os mantimentos, foi correndo lá para o lado das fileiras e perguntou ao seu irmão, o que está acontecendo? Por que vocês ainda estão por aí? Isso aqui eu estou conjecturando, tá? O que vocês já estão por aí? E ali, a Bíblia diz que ele ouve a afronta de Golias contra o exército de Saul, com o exército do Deus Altíssimo. Você tenta imaginar a visão de Davi naquele momento. Davi, ele ficou, queridos, caramba, como vocês podem deixar isso acontecer? Como vocês podem deixar este homem, aí que está à sua frente, é apenas um homem, poder afrontar o exército de Deus vivo? Cadê vocês? Vocês são um exército. Esta era a visão de Davi. Ele sabia que existia um Deus, essa era a certeza dele, que existia um Deus, que era o Deus de Israel, que poderia mudar aquela história. Assim também é a nossa vida, queridos. Nós olhando com os olhos de Davi, independente das circunstâncias que nos tomam todo dia, ou a cada dia, que nos causam incertezas. Entenda uma coisa, existe um Deus que pode mudar toda a história. Posso ouvir um amém? Deus pode mudar a história. Só Ele pode mudar a história. Naquele momento, parecia que estava tudo perdido, tudo derrotado, mas Deus mudaria a história. E a primeira certeza, queridos, que nós temos desse texto, depois vocês podem ler 1 Samuel, capítulo 17 todo, é muito interessante vocês lerem e vocês vão entender por que eu estou falando. A primeira certeza que Davi tinha, que ele era um escolhido de Deus. Fala para o seu irmão, você é um escolhido de Deus. A Bíblia diz que você é obra-prima da criação. Olha só, querido, você é obra-prima da criação, você é um escolhido de Deus. Como Davi, naquele momento, ele foi um escolhido. A Bíblia diz que ele foi ungido por Samuel para ser rei.
Então existia um propósito na vida de Davi, e existe um propósito na sua vida também. Creia nessa palavra. Existe um propósito na sua vida. Por mais que as circunstâncias e as incertezas falem contra, você é um escolhido de Deus. Aleluia. Querido, nós somos escolhidos do Senhor, então existe um propósito de Deus para a nossa vida. Davi, naquele momento, ele entendia que ele era um escolhido de Deus. E ele sabia que poderia vir afrontas, ele poderia ir combater contra Golias, que nada iria acontecer, porque ele tinha certeza que Deus estava com ele. Você crê que Deus está contigo? Mas crê mesmo que Deus está contigo? E se vier as incertezas da vida? Você crê? É isso aí. Por que dessa forma foi mais baixinho? Querido, quando vem as incertezas da vida, que a gente tem que crer que Deus está conosco todo momento. Queridos, é nesses momentos, queridos, que nós temos que ver quem é Deus. Nós entendemos quem é Deus para as nossas vidas. Segundo ponto, querido, que eu coloquei aqui, diz assim, outra certeza de Davi, ele sabia que as adversidades, ele tinha convicção de que ele ia vencer todas as adversidades. Você tenta imaginar isso? Você tem convicção que você pode vencer todas as adversidades? Qual era a adversidade daquele povo naquele momento, daquele exército? Golias. Ele tinha convicção que ele poderia vencer aquele homem. Ele não entrou naquela guerra achando que ia perder, Bruno. Ele não entrou naquela guerra achando que ele ia perder. Ele entrou naquela guerra sabendo que ele ia vencer. Queridos, tenta imaginar essa convicção que Davi tinha, olhando com os olhos de Davi. Quando você olha, imagina, né, a gente vê muitos filmes, quando você imagina aquele gigante, imagina Davi, a gente tenta imaginar, caramba, aquele homem era muito grande, era quase impossível. Todo o exército de Saul estava com medo e veio Davi, pastor de ovelhas, com uma convicção que ele poderia vencer aquele gigante. Queridos, às vezes as adversidades vêm, mas tenha convicção que com Deus você pode vencer qualquer gigante. Às vezes vem uma luta financeira, às vezes vem uma luta na saúde, né, Bruno? Às vezes vem uma luta familiar, mas saiba de uma coisa, Deus está contigo e você pode vencer qualquer gigante. Não tem adversidade, querido. Eu tenho um amigo e irmão nosso, sempre falava algo interessante. Deus, nosso Deus, é o Deus da impossibilidade. Deus, nosso Deus, é um Deus da impossibilidade. Porque o que pode a nós fazer, iremos fazer. Davi sabia que ele teria que ir para vencer a impossibilidade, que era vencer o gigante. Mas ele tinha que tomar a frente. Então, querido, o segundo ponto é justamente isso. Em meio às adversidades, você tem que ter um coração, uma convicção que você vai vencer as adversidades. Queridos, eu não sei qual a adversidade que você está passando. Eu sei a adversidade que eu estou passando. E sobre esta palavra, eu sei que eu posso vencer a adversidade. Não é sobre minha força. Não é sobre o que eu penso, da forma que eu ajo. Não, é sobre esta palavra. A gente consegue vencer a adversidade. Terceiro ponto, queridos, de Davi. Naquele momento, a visão de Davi. Davi, ele se declara e ele fala, eu posso vencer Saul. Todos conhecem a palavra, e o que fizeram? Levaram Abner, que era o general do exército de Saul, pegou Davi, levou Davi perante Saul, falou, ó, ele pode, ele disse que ele vai vencer Saul, ele vai vencer Golias. O que Saul fez? Você vai vencer mesmo? Vou. Então pega a minha roupa, minha espada, toda a minha vestimenta e vai lá combater Golias. Só que, o que aconteceu? Davi olhou, opa, isso aqui é muito pesado para mim. Essa aqui não é a vestimenta que eu costumo vestir. Então, a terceira certeza que Davi tinha é que ele, para vencer aquela guerra, ele teria que usar as suas próprias armas. Para vencer aquela guerra, ele teria que usar as suas próprias armas. E quais são as armas?
que Deus nos coloca para nós combatermos as adversidades e as guerras. Oração, palavra. Nós temos armas espirituais, louvor, são armas espirituais que nós temos que usar para combater as adversidades que vêm contra nós. Queridos, tenha a convicção que Deus está contigo todo momento. Davi, naquele momento, ele tinha a convicção que ele só poderia vencer aquela guerra se ele usasse as suas armas. Mas por quê? Porque ele sabia que com as suas armas, ele teria destreza para vencer. E interessante que ele chega diante de Saul, mas você, quem é você? Você tenta imaginar Saul chegando para Davi, olha os olhos de Davi, chega assim, quem é você? Eu sou filho de Jessé, tenho aqui 3 irmãos aqui, guerreando, que são guerreiros, mas eu sou pastor de ovelhas. Mas você pode vencer aquele homem? Saul, você não me conhece. Às vezes, o seu inimigo, a sua adversidade não te conhece, você sabia disso? Foi o que Davi falou para Saul, Saul, você não me conhece, Saul. Eu já matei o quê? Leão, já matei urso. E quem é Golias perante do que eu já fiz? Da mesma forma que eu matei leão e matei urso, eu irei matar este homem. Você tenta imaginar a certeza que Davi tinha no coração. Nós estamos falando de um ano de certeza. E agora você começar a entender que você tem que começar a exercitar a certeza de Deus em você. Que você é um vencedor, que você é um conquistador, que independente das circunstâncias, independente das adversidades, independente das incertezas, Deus está contigo. Creia nisso. Pastor, mas não é fácil. Não é. Não é, eu vivo isso, não é fácil, eu sei que não é. Eu sei que muitas horas a nossa mente é a maior incerteza que nós temos. É a maior adversidade que nós temos. Nós colocamos em nós, achamos que não vamos conseguir, que não vamos suportar, que não vamos prosseguir. Somos nós que colocamos na nossa mente. Mas como vemos a palavra do Senhor, nós vemos que nós somos vencedores em Cristo Jesus. Nós temos que nós iremos caminhar, que nós iremos prosseguir. Então por que recuamos? Por que achamos o oposto? É porque falta em nós a certeza que o Senhor está conosco. É Ele que batalha as nossas batalhas. É Ele que vence as nossas guerras. Queridos, é desta forma que nós temos que entender, olhar com a visão de Davi. Davi, naquele momento, ele olhou com uma visão de vencedor. Por maior que fosse a circunstância, por maior que fosse o adversário, ele olhou com uma visão de vencedor. E por quarto lugar, queridos, e último, eu falei que ia ser muito rápido hoje. Outra certeza que Davi tinha, que é justamente o que nós falamos no começo, que é o tema dessa ministração. Deus está no controle de tudo. Você tenta imaginando Davi ouvindo a afronta de Golias. E ele ouvindo a afronta de Golias naquele momento. E tenta imaginar, olhando para Golias, olhando Davi, aquele menino indo combatê-lo. E ele primeiro fala, eles vêm com escárnio. Por que vocês não trouxeram um soldado para vir combater, para trazer esse menino? Só que aquele menino estava amando de quem? A Bíblia diz, do Senhor dos exércitos. Ele não estava ali sozinho. Existia uma multidão de guerreiros com ele, que era o próprio Deus, anjos com ele, que era o próprio Deus. Queridos, aquele menino, naquele momento, estava amando do Senhor Jesus, do Senhor dos exércitos. E o texto fala, querido, que Davi sabia que Deus iria entregar Golias em suas mãos. Ele declara para Golias, Golias, Deus vai me entregar você nas minhas mãos. Então, queridos, é essa certeza que nós temos que ter no nosso coração. Essa certeza que nós temos que colocar na nossa vida. Entender que, independente das adversidades, das incertezas que a vida nos proporciona,
Nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas. Eu falei, às vezes você chegou aqui, esta noite, com tantas incertezas, com tantas dúvidas na sua mente. Eu fico imaginando o jovem, o que será o amanhã, como será essa terra no amanhã. Querido, o amanhã pertence ao Senhor. Viva a certeza de Deus hoje na sua vida. Creia que Ele está no controle de tudo na sua vida. Agora, precisa colocar a sua vida nas mãos dEle. Porque Ele quer controlar. Ele quer ser o Senhor dos senhores, quer ser o general de guerra. Ele quer ser. Mas para isso você precisa, Senhor, eu estou aqui. Você dizer para Deus, Deus, eu estou aqui. Davi, naquele momento, ele falou, Senhor, aqui, ó, se nenhum desses soldados querem ir, eu vou. Ele se dispôs, ele colocou a sua vida para falar, Senhor, eu estou aqui. Agora usa-me, que com certeza eu vencerei essa batalha. Querido, Davi venceu, porque ele tinha a certeza que Deus estava com ele. Humanamente falando, teria como vencer aquela guerra? Teria como vencer aquele filisteu, aquele menino? Teria como vencer aquele filisteu? Não teria. Mas ele colocou no seu coração a certeza que Deus estava com ele. Deus está conosco, queridos. Deus está conosco aqui, Deus está conosco agora, Deus estará conosco amanhã. Agora, deixa Deus agir. Não tente agir usando armas que não são armas espirituais, agir com a força do seu próprio braço. Não tente colocar o seu coração achando que você sozinho, você poderá vencer algumas adversidades, que não. Deus está no controle, mas Ele quer que você tome posse dessa verdade no seu coração e na sua vida. Às vezes, pastor, a gente ministra essa palavra tão simples, mas de um fundamento tão sério. Já ouvimos 1000 vezes essa palavra. Quantas vezes você já ouviu essa palavra? Mas sempre tem um novo de Deus no nosso coração. Deus tinha me dado uma palavra no ano novo, né? Depois eu falei, Senhor, fica para outro dia. Vai ser para outro dia. Mas falava justamente sobre essas incertezas que nós temos, que vai falar sobre Lucas 8, depois vocês podem ler Lucas 8, sobre a semente. Onde você tem colocado a sua semente? Onde você tem plantado a sua semente? Em qual terra está a sua semente? E isso vai falar justamente das certezas que nós temos que ter. A Bíblia diz que uma semente caiu, a última caiu uma boa terra. Que nós sejamos essa boa terra. Que essa palavra no seu coração seja uma boa terra. Que ela possa germinar. Para que, mesmo dentro de tantos planos que já fizemos, que já projetamos para 2023, nós temos que entender que quando esses planos também estão em boa terra, que tendo a presença de Deus neles, com certeza poderá germinar. Então, às vezes, nós projetamos tantas coisas, mas será que temos que pedir a Deus, Deus, será que é isso que tu queres? Davi, naquele momento, ele entendeu, se dispôs e tinha certeza que ele poderia vencer aquela batalha. A Bíblia conta que após ele, todos já conhecem a história, matar Davi, cortar a cabeça de Golias, o exército de Saul foi contra os filisteus e ali exterminou naquele momento, daquele local, o exército dos filisteus e foi atrás do exército filisteus. E ele trouxe o seu prêmio, que foi a cabeça de Golias. Mas, querido, qual o seu prêmio? Que prêmio você tem esperado do Senhor? Deus só quer uma coisa de nós. Deus quer de nós obediência. Deus quer de nós que nós tenhamos e entendamos que Ele tem que ser a nossa certeza, que Ele está no controle de tudo sobre a nossa vida. Deus está no controle de tudo.
Você saindo daqui essa noite, entendendo isso, lendo esta palavra, ouvindo esta palavra, e crendo no seu coração, que poderão vir várias incertezas neste ano. Mas uma certeza você tem que ter, que Deus está no controle de tudo. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Paizinho querido, ó Deus. Pai, como é bom, ó Deus, poder ouvir a Tua voz, poder entender, ó Deus, que sem Ti, ó Deus, nós não somos ninguém, não somos nada, Pai. Ó Pai, que termos a certeza, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. Ó Pai, independente das adversidades, das incertezas que chegam ao nosso coração, ó Deus, chegam à nossa vida, nós cremos, ó Deus, que o Senhor é único, o Senhor é poderoso, ó Deus. E em Ti, ó Deus, nós colocamos a nossa ansiedade, ó Deus, nós colocamos o nosso coração, ó Pai. A Bíblia diz que o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. É o Senhor que tem cuidado, Senhor. Muito obrigado por isto, ó Deus. Pai, ó Deus, mas sei também, ó Deus, que alguns irmãos chegaram aqui, ó Deus, com algumas incertezas, ó Deus. Com alguns Golias, ó Deus, à sua frente, ó Deus. Com algumas adversidades, ó Deus, que tem tomado o seu coração e a sua vida, ó Pai. Ó Pai, esta noite, Deus, como diz a Tua palavra, é um tempo aceitável, ó Deus. Esta noite, ó Deus, é uma noite, ó Deus, que, ó Deus, temos aqui como discernir, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, está presente, ó Deus, que o Senhor é aquele que pode todas as coisas, ó Pai. Ó Pai, agora eu quero te pedir, ó Deus, para aquele irmão que chegou aqui com alguma dificuldade, ó Deus, com alguma adversidade, ó Deus, com alguma incerteza no seu coração, ó Deus, onde, ó Deus, para si mesmo, ó Deus, parece impossível transpor, ó Deus, impossível, ó Deus, passar por cima, ó Deus, impossível, ó Deus, avançar, ó Deus, que hoje, ó Deus, o Senhor venha, ó Pai, e traga essa certeza no coração deste irmão, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, Tu és maravilhoso, ó Pai. Ó Pai, o Senhor é aquele que convence, ó Pai. Não sou eu, é o Espírito Santo que convence, ó Deus. É o Espírito Santo, ó Deus, que está, ó Deus, no nosso coração, nos guardando, ó Deus. Nós, Deus, trazendo, ó Deus, como consolo, ó Deus, até as nossas vidas, ó Pai. Pai, faça-nos, ó Deus, entender, ó Deus, que o Senhor é o único Deus, o único Senhor, ó Deus. E em Ti confiamos, ó Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai.